ali embaixo. Bom, gente, o objetivo desse encontro é falar um pouco da fase 2 e do diferencial que a fase 2 traz para o trabalho na clínica, né? Então, eu podia até era mostrar esse. Deixa eu ver onde eu vou ter esse gráfico fácil. Eu sou um ser humano do improviso, né? Eu gosto de falar, eu gosto de falar, na verdade, né? Então, eu construo muito esse processo a partir das dúvidas e dos questionamentos que as pessoas vão trazendo. Mas falando de fase 2 não deixa de ser educação continuada já, em termos de brainstorming, né? A gente tem a fase um como nosso ponto de partida, onde a gente aprende ali o básico do básico do básico, né? Da questão da sintonia dual. Acho que assim, basicamente, dos de três pilares super importantes, né? Que é a incerteza, a sintonia e a autocura. A sintonia dual é a que a gente mais fala ali na fase um. E acho que também pela meu background, né? Minha bagagem do psicodrama, isso faz com que eu dê um destaque ainda maior. Apesar que todo o trabalho do Damir, né, da perspectiva cerebral, também vem corroborar essa perspectiva da importância da sintonia dual em termos de estrutura cerebral, em termos de caminho de mudança dentro do cérebro, né? Mas deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu acho que ajudar. Tá vendo aqui, né? Esse gráfico eu fiz há um tempo atrás, está lá no meu site. Né? Por quê? Tanto que às vezes as pessoas estranham, mas eu só fiz a fase um e o David está vindo agora em agosto e eu posso fazer a fase 4? Pode. Ligar pela internet? Esse ano ele deu a fase 3, né? Não foi a 4. Mas, mas no ano passado essa foi uma pergunta, né? Esse ano para 3 também. Por quê? Porque a 3 até tem algumas coisas que se você sabe a 2 você já tem uma base, mas isso é muito pouco dentro do conteúdo da fase 3. Na verdade, fase um 2 3 e 4 tem muito mais a ver com a perspectiva de como a coisa se desenvolveu, né? E como as metodologias foram sendo sistematizadas. Mas se eu tiver a fase 2 eu vou aproveitar melhor a fase Lourenço, eu 3, vou buscar a Luciene, você quer ir? né? Se eu tiver a fase 2 eu vou aproveitar melhor a 3 e 4, vai. Mas se você tiver a 3 você vai aproveitar melhor a 2. Se você tiver a 4 você vai aproveitar melhor a 3 e vice-versa. Porque elas se retroalimentam nesse. Né? Agora, a 2 ela é aquela primeira perspectiva integrativa. A dela quer perguntar alguma coisa? Deixa eu, peraí, no chat aqui, a hora que eu. Muito. A hora que eu mudei aqui. Uai. Ah, tá.
Acabou o som. Acabou meu som? Não. Desculpa, foi sem querer que apareceu a mãozinha, já consegui tirar. Ah, tá. Não, tranquilo. É que eu vi a mãozinha. Quem quiser perguntar, fica à vontade, pode levantar. Vi que tinha um negócio do Né? Bom, então a fase 1 ela vem com esse princípio básico, né? E com as formas de encontrar o ponto, né? Então a gente vai localizar esse ponto por janela externa ou mirada. A fase 2 começa a integrar esses processos. Então, na fase 2, a gente não vai ter uma nova forma de encontrar o ponto, mas a gente começa a integrar janela externa com externa, por exemplo, né? E a gente começa a trabalhar o ponto, a hora que a gente traz o eixo Z, a hora que a gente usa o rolamento, que são outras formas, não de se localizar o ponto ocular relevante, mas de se trabalhar numa perspectiva de manejo da janela de tolerância, inclusive. Então, muitos dos recursos de fase 2 vão te ajudar, seja a dar foco, né? Então, em clientes hiporresponsivos, por exemplo, dar foco pode ser uma forma de colocar eles mais em contato com a questão, de deixar a questão mais à tona, né? Ou até em pessoas com diagnóstico de TDAH, essa questão do foco, do olho de maior ativação, costuma ajudar também a dar um maior foco. Mas também a criar esse distanciamento quando a ativação é muito grande, quando a abreação está muito grande e a pessoa está tendo dificuldade de acompanhar o processamento a partir daí. Então, apesar de você poder fazer a fase 3 e 4 sem a fase 2, a fase 3 e 4 ela já traz as coisas mais misturadas. Então, se você tem esse aprendizado do misturar um pouco mais sutil da fase 2 e desse manejo, né, de maior ativação, menor ativação, que é um pouco diferente da perspectiva do modelo de recurso, né? O modelo de recurso, a gente trabalha essencialmente ali o contraponto, a ativação versus o recurso corporal, sustentando ali as duas coisas. Né? Agora, os recursos de fase 2, além de expandirem o modelo de recurso também, para casos mais beirando ali a janela de tolerância, né? Entra nessa coisa de manejar, de não só a pendulação entre ativação e recurso, mas de maior recurso, de maior ativação, menor ativação, maior recurso, menor recurso. Né? Porque tanto o eixo Z quanto o olho, um olho, eu posso usá-lo atrelado à ativação, onde está maior ativação, onde tem menos ativação, mas eu também posso trabalhar ele costurado com recurso, onde tem maior recurso, onde tem menor recurso. Só para eu ter uma noção, quem aqui do grupo ainda não fez a fase 2? Levanta a mão para mim, por favor. Renata, Lindalva, Daniela, Alessandra. Ok. Tá fazendo sentido a minha fala ou tá muito... Porque eu estou falando de alguns conceitos que vocês ainda não conhecem. Então, mas estou falando do efeito deles no trabalho, né? De como a gente usa.
Tá dando para acompanhar ou é interessante eu ser um pouco mais específico, explorar um pouco mais, só para eu ter essa noção? Para mim, eu ainda não compreendo, por exemplo, Daniel, quando você menciona desse Y, eixo Z. O Z. Y, né, que a gente já explora na fase 1. Então, a gente tem o horizontal, o eixo X, o eixo Y vertical e o eixo Z, a gente vai trabalhar à distância, que é o ponto aqui no meu dedo, o ponto lá na parede. E na fase 3, o David entra com o eixo Z avançado, que é o movimento no eixo Z. Na fase 2, a gente trabalha com o eixo Z parado, com 2 pontos no eixo Z. Um ponto próximo e um ponto distante. E o olho é literalmente, a gente vai trabalhar com um dos olhos fechados. Isso traz, às vezes, uma maior ativação, uma menor ativação, um maior recurso ou um menor recurso, dependendo de com que a gente está costurando isso, né? Pessoal que já fez a fase 2, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Miriam, Clarice, Cristiane? Bom dia de novo. Já fiz a fase 2 e achei que enriqueceu muito. Aliás, eu fiz ela 2 vezes. Eu fiz 2 vezes porque achei que a primeira vez que eu fiz a fase 2 foi um pouco rasa. E aí eu repeti, né? Foi Oi? muito válido ter repetido, né? Eu estava sem coragem de usar Braceporing, então tinha uma barreira muito grande e eu percebi que foi falta de conhecimento mesmo, de aprofundar. E aí eu repeti a fase 2 e agora a coisa deslanchou. Não digo que estou exímia no Braceporing, mas destravou, né? Eu tenho usado, uso muito os modelos de recurso avançado que a gente aprende na fase 2, né? A barra de rolagem, nossa, gente, tem que fazer. Tem que fazer, né? E olha se não tem que repetir. Mas eu acredito que eu tive que repetir, porque a minha formação, eu acho que foi meio rasa. Porque eu acho que a gente tem que fazer formação com Braceporing em tudo, né? Você vê lá na graduação a diferença de um professor que te ministra uma aula de psicanálise ele é analista do comportamento, e um professor que te dá psicanálise é psicanalista, né? Então faz uma diferença muito grande. E quando eu fiz o Braceporing, eu percebi que quem estava ministrando não usa muito Braceporing, entendeu? Então eu acho que a gente tem que aprender com quem realmente usa. Acho que faz diferença. Agora, Miriam, queria só te provocar também num outro sentido, assim, porque a hora que a gente repete uma formação, né? Porque o curso ele é inclusive pensado para que ele seja repetido. Não é à toa que o repetir tem um desconto tão grande que é exatamente estimular as pessoas. 100%. Né? E eu ainda dou uns plus a mais, né? Porque quando você repete, isso é mais recente, mas quando você repete a fase 1 ou 2 comigo, além de você ter os 50%, você parcela em 6 vezes e você ganha 6 meses de acesso ao grupo de supervisão. E quem já está no grupo de supervisão, o que ganha mais? Quem já está no grupo vai ter os 6 meses de estorno ali da assinatura. Sim, ótimo. E é diferente da promoção, quando a pessoa faz o curso tem aquela promoção, né, de 2 meses. Isso é uma coisa, é uma promoção. Ali não, ali é um combo, que você ganha esses 6 meses. Então, você tem
o estorno, né? Se você já está no grupo. Interessante. Claro que, sei lá, de repente, se a pessoa, não estorna, vamos transformar isso em supervisão. A gente pode, vou fazer isso, vou colocar 6 meses ou X supervisões, e aí a pessoa escolhe fazer essa avaliação. Você me deu uma boa ideia. Mas mesmo quando a gente repete com o mesmo trainer, né? Apesar que eu acho legal repetir com trainers diferentes, porque você vai ter oportunidade de ter um outro olhar. Outra forma de usar, né, as ferramentas. Exato. Eu tenho vontade de fazer com você. Porque você até então não fazia online, né? Eu fiz com Cristiane Ramos. Aí eu repeti. E aí agora eu fico pensando, agora você lançou, né, o online. Aí eu falei, e agora? Agora eu quero fazer com o Daniel, né? Então, aproveita, as inscrições estão abertas aí. Eu fiz as fases com o David, todas, e eu vou fazer com você a 2, porque eu acho que eu vou entender até melhor, que você vai falar a minha língua, direto. Acho que vai ser mais válido. Eu gostaria de explicar por que eu estou aqui. Só um minutinho, Arlinda. Fale. Se você fez com o David, tem muito material novo, assim, em fase, porque eram 2 dias, agora são 3. Todo o modelo de recurso a mais, né? Tanto fase 1 quanto modelo de recurso na fase 1, modelo de recurso avançado na fase 2. Você pegando a fase 2, você vai ter o modelo de recurso, porque a gente revisa o modelo de recurso para dar um modelo de recurso avançado. Você perde na fase 1 o manejo dos pacientes TDI fora da janela de tolerância, que é um conteúdo novo da fase 1. Olha! Que é bem interessante, que é do domingo, que é o conteúdo do domingo. Mas toda a parte de fundamentação do cérebro, tanto do artigo do Corrigan, que é mais especificamente da posição ocular relevante, como a posição ocular relevante atua dentro do cérebro, quanto do trabalho do Damir Del Monte, que tem uma relação maior com a sintonia dual, que é mais... Um é como a gente ativa lá do mesencéfalo, o outro é como a gente traz essa ativação do neocórtex descendo através da relação terapêutica. Então, isso é uma fundamentação cerebral, né, que é dada na fase 1 e que é revisado na fase 2. Então, além de tudo, então tem isso. Você vai ver um novo olhar. Para quem fez com o David, vai ver direto na língua. Apesar que eu acho que a tradução da Cintia e da Priscila... Não, é perfeita. É fantástico. Mas é o direto que faz diferença. E tem esse novo conteúdo. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu tenho um paciente que ele vai direto no eixo Z e ele não quer mais procurar nenhum ponto. Na cabeça dele, o ponto dele é sempre o mesmo. Eu insisto em procurar, ele fala, não, eu quero ficar com o olho ali. E ele não aceita. E tem uma persistência de ponto mesmo. Tudo bem? Tem alguns pacientes que eu vou lá e... Nossa, é aqui de novo, e vai, e é aqui de novo, e vai, e é aqui de novo. E aí, só depois de uma mudança bastante significativa na estrutura toda da queixa, né? Uma mudança não só de um processamento, mas de um processo um pouco... De um processo breve, né? Vamos pensar aí de uma terapia breve, de 10 a 12 sessões, é que começa a ter uma variação do ponto. Mas mesmo assim com uma tendência a manter. Então tem algumas pessoas que têm isso, assim, que não Agora, vale a pena dar uma investigada. Que movimento é esse? Sempre busca esse ponto. A chance... Fale com a Luciana.
a chance de ser um movimento que simplesmente reconhece que é ali é muito grande. Uhum. Obrigada. Arlinda, desculpa a demora, Arlinda. Não, tranquilo, estou aqui só ganhando. Obrigado por esse presentão. O motivo de eu estar aqui é por causa dessa experiência agora de estar atendendo apenas online. Já tenho que desde março. E eu estou vendo que o BrainPoint está sendo a minha grande ferramenta. Então, por isso que eu estou aqui, porque eu vou refazer a fase 2 em função disso, tá? E até da gente conversar em questões simples, assim, que parecem banais, como é que é esse negócio de quando você passa a imagem para espelhado, não espelhado, o que interfere do outro lado. Sim, as experiências que cada um está tendo, né? Porque para mim está sendo um grande laboratório, né? A gente fala que depois dos alguns entas, a gente não aprende mais nada, mentira, todo dia tem treino novo, né? Então, eu vou estar aí agarradinho, tá? Em função disso aí, eu quero te falar dessa forma para você saber que a minha demanda está sendo bem essa, tá? Nossa Senhora, chamando de David. Mas isso é bom, né? Essa transferência é boa, né? Eu fico honradíssimo. Fiquei vermelha. Agarrei no você, né? Daniel, mas é isso, sabe, gente? Eu estou precisando mais dessa parceria para esses processos de atendimento online, principalmente porque eu atendo muito casos complexos, né? Estou aí. Encaminhar. De fase 2 são os mais complexos de se adaptar para o online. São os que eu demorei mais para começar a usar online. Né? Então, acho que a fase 2 para esse objetivo, você está falando isso agora que eu estou pensando a partir da tua fala, mas eu acho que para esse objetivo de ajudar a transpor online, fazer a fase 2 online talvez seja um dos melhores recortes. Pelo menos que eu tive mais dificuldade de fazer essa transposição. Né? Clarice ia falar também, acabou que as falas foram longas. Aquela hora você tinha... Não? Ok. Deixa eu voltar então para a tela. Cadê? Eu gosto dessa lógica aqui da... Ué, cadê vocês? Dessa lógica aqui da educação continuada, né? Então, a fase 1 a fase 1 traz essa base fundamental. A fase 2, ela traz uma base integrativa. Né? Com as duas, a hora que você chega na fase 3, a hora que você chega na fase 4, a hora que você chega numa supervisão, muitas vezes você vê sendo discutido algumas coisas que você já experimentou na prática. Mesmo a fase 2 tem um pouco disso. Por quê? Porque o brainstorming ele foi sendo sistematizado a partir daquilo que era aprendido na clínica. E muitas vezes a partir daquilo que era ensinado pelo próprio cliente. Então lembra, né? O David estava lá, como ele descobriu a janela interna, né? Ele estava lá fazendo escaneamento, aí o cliente virou e falou, não, volta, você passou. Então foi o cliente que contou para o David que ele tinha uma outra forma de perceber o ponto também internamente, e não era só observando o reflexo. Então, praticamente tudo no brainstorming, em termos de manejo, é construído dessa forma. E a partir do momento que aquilo é sistematizado, aí que se vai estudar o que fundamenta aquilo. Então, a fundamentação do eixo Z e a teoria da Vergence Therapy, veio muitos anos depois do uso do eixo Z.
O artigo do Corrigan, que fala da ativação do mesencéfalo, veio muitos anos depois e nos slides dos primeiros treinamentos já tinha um slide que o David virava e falava, e provavelmente ativa até o mesencéfalo. Né? E descobri que essa ativação ela é chave no processo de escaneamento da posição ocular relevante. Né? Então, a fundamentação vem, né? Nós estamos falando de um processo fenomenológico, experiencial. Isso constrói o manejo, a clínica, mas a partir disso, então, vai se estudar para entender, tá? Se isso funciona, por que funciona? Com base em que funciona? É a hora que a gente entende o porquê e as bases, a gente expande ainda mais a atuação. Né? Então, se você fez fase 1 e 2, ou fez fase 1 e ainda não entendeu essa coisa de mesencéfalo e de alocórtex, isocórtex, agranular, granular, tudo bem, você vai fazer brain spotting bem, sem entender isso. Mas a hora que você entender, você vai fazer melhor ainda. Né? E aí, a partir dessa base integrativa, eu faço essa divisão de eixo técnico na perspectiva que aqui nós estamos falando de manejos quadradinhos, assim, né? Então, aquelas coisas que são sistematizadas para o curso. Você tem a linha guia, né? Então, aqui a gente tem coisas que viram linhas guias, que é a mirada dupla, que é o trabalho de partes da fase 3, que é o body spot da fase 4, o dream spot da fase 4, um olho e o eixo Z da fase 2, o rolamento, que é da fase 2. O que mais que tem de fase 2? Abrir e fechar os olhos, a integração de janela interna e externa, né? Que são quase protocolares, só não são protocolares porque a gente não vai seguir, a gente não vai ter a obrigação de seguir passo a passo, mas aquele passo a passo nos dá uma linha guia. Quando eu falo do eixo clínico, eu estou querendo dizer de exatamente como eu incorporo esse passo a passo, como eu incorporo essa linha guia dentro da experiência fenomenológica. Então, são cursos, lógico que aqui a gente fala disso também, em fase 1, 2, 3 e 4, o David também vai falar disso. Mas o foco aqui é como fazer. O foco aqui é como flexibilizar. Né? É como usar disso para entrar na experiência clínica. E aí é o masterclass, é a supervisão, são os intensivos, né? E o próprio curso de manejo clínico, que eu desenhei para fazer essa ponte. O objetivo do curso é exatamente fazer essa ponte. Então, lá eu não ensino nenhum manejo específico, mas eu vou falar de teorias que fazem essa costura. E o eixo terapêutico, que eu acho extremamente importante. Né? Vamos lá, outra pergunta. Quem faz terapia ou já fez terapia em brain spotting? A partir da formação. Faz ou não faz diferença? Faz muita diferença. Toda. Tem que fazer. Tem que passar pelo processo. Né? É uma coisa... porque é um aprendizado subcortical que está presente no curso, mas que é completamente diferente a hora que a gente vai para um processo na perspectiva terapêutica. Assim como a supervisão, né, Daniel? Não tem jeito. Assim como a supervisão. Né? E tem supervisão que vira terapia, tem terapia que vira supervisão.
né? Então, a supervisão dessa semana no grupo de supervisão foi quase, assim, não foi uma terapia, mas teve um processamento terapêutico no meio da supervisão, um microprocessamento que foi de uma perspectiva terapêutica. E foi lindo, foi muito bonito, né? Só tenho a agradecer ela ter permitido esse espaço, Cristiane. Quem passa pela terapia de brain sport sabe o que está acontecendo lá com o paciente. E a gente saber o que ele está sentindo, as coisas, o reprocessamento dele, né? Porque senão a gente fica, tem certeza? É isso mesmo? Se a gente já passou por isso, a gente sabe que é isso mesmo. Muito importante. E a gente sente os gargalos, né? A gente sente as travas, a gente percebe também aquele vazio do alcançar um núcleo dissociativo, né? Essa é uma experiência, né? O branco. Aquele branco que dá. Tem aquele branco que é um acabou, mas tem aquele branco que é eu estou chegando lá. Isso. E se a gente não experiencia esse lugar, é muito difícil a gente sustentar o processamento para ele chegar nesse núcleo dissociativo. E é uma experiência fantástica e linda, né? Como terapeuta, acompanhar isso. Como cliente, de alcançar essa cura daquele núcleo que estava ali dissociado. Bati agora. Bati agora ali no portão, não? Aqui. Então, é isso. Assim, eu gosto desse gráfico porque ele apresenta essa complexidade da formação em brainstorming. Né? Tem gente que chega, mas o que eu tenho que fazer para terminar a minha formação? Ou aposentar ou morrer. Porque nunca vai terminar, sempre vai ter coisa nova. Né? Agora, a fase 1 e 2 dá uma base muito significativa. E aí, transitar entre essas três, né? De acordo com disponibilidade de agenda, financeira, agora a viagem não tem mais, então facilitou. Né? Apesar que faz falta, né, o curso presencial. Estou sentindo a falta de ter ali a turma reunida, dos coffee breaks, né? Aquela troca informal também que acontece, que no online é um pouco mais difícil, né? Mas acontece também. Então a gente vai transitando de acordo com a nossa demanda. Então isso é muito interessante. E aqui a gente, olha, agora que eu estou me dando conta que eu não incluí isso aqui. Você ainda tem, a partir de fase 1 e 2, você pode solicitar a certificação internacional, que é um processo de supervisão avaliativa, que é extremamente rico, porque você vai fazer toda uma revisão teórica dos conceitos de fase 1 e 2, e ter a certificação direto lá nos Estados Unidos com a Associação Internacional. A Associação Brasileira, ela faz a ponte, para você não precisar traduzir a documentação, e você tem que ser associado, mas isso te dá um desconto na certificação. Como que é, Daniel? Eu tive que sair, meus netos chegaram aqui em casa. Como que eu tenho essa certificação? A partir de fase 2, você pode fazer um processo de certificação internacional. O processo de certificação internacional envolve 6 sessões individuais avaliativas. Então, não é simplesmente cumprir a carga horária.
Mas aquele terapeuta que tem o certificado, a certificação internacional, você sabe que ele foi avaliado dentro dos conhecimentos de fase 1 e 2. É uma avaliação em aprendizado, lógico. Né? Então, não são 6 horas de supervisão que você vai estar sendo só avaliado, é uma troca. Mas tem uma checagem dos conhecimentos base de fase 1 e 2. Se você já tem esses conhecimentos, a gente vai expandir. Se tem alguma lacuna, a gente vai trabalhar para preencher. E aí tem a parte teórica e a parte prática dentro dessa supervisão. E eu posso fazer isso através de você, de quem, de qual instituição? A supervisão você faz ou com os trainers ou com os experts. Então, pode fazer comigo. E aí a documentação você encaminha para a Associação Brasileira. A Associação Brasileira faz a validação, que está tudo ok, encaminha para a Associação Internacional e aí você fecha o processo direto com a Associação Internacional. Eu quero fazer isso. Vamos dar andamento, então. E é um processo muito gostoso ali de aprendizado, né, essa supervisão. Eu adoro, assim, ficar buscando ali até onde a pessoa foi e o que eu provoco para ela ir além. O pessoal que ainda não tem fase 2, eu acho que a gente acabou que a gente está falando muito de educação continuada para além da fase 2, o que eu acho extremamente rico para todo mundo. Mas eu estou me perguntando se o pessoal que ainda não fez fase 2 tem alguma dúvida ou gostaria que eu explorasse um pouco mais alguma questão. Deu para entender bem, então, qual que é a função da fase 2 dentro desse macro, né? Isso tem muito a ver com a minha forma de funcionamento, né, gente? Eu sou do macro para o micro. Eu olho o macro e, a partir do macro, eu vou vendo as peças, né? O que casa muito com a perspectiva do brainstorming. Não é a única forma de fazer brainstorming, mas esse olhar macro tem muito a ver com o olhar fenomenológico, né? De abrir possibilidades. E aí a gente vai buscando essas peças que se encaixam. Por isso, para mim, é difícil falar só da fase 2, né? Porque a fase 2 ela está dentro de um contexto de aprendizado, né? Que é esse salto do básico, né? Já com essa expansão integrativa, né? Então é o início desse processo integrativo que já permite, então, a certificação internacional, tendo fase 1 e 2. Então, por exemplo, se eu tiver fase 1 e 4, eu não posso pleitear a certificação internacional. Eu tenho que ter 1 e 2. O que eu tenho a mais não é critério, né? Porque é esse primeiro, vamos dizer assim, é meio que um primeiro passo mesmo em termos de base, né? Para fazer essa construção mais ampliada. Eu acho que é isso, assim, na verdade ficou muito mais rico do que eu imaginava de início, em termos de exploração de toda a educação continuada do brainstorming. Né? Falamos de fase 2, falamos de reciclagem, falamos das outras fases, desse transitar entre os eixos da certificação internacional. Da importância de se fazer a terapia. Da importância da terapia. Posso perguntar? Claro. Faz a supervisão com você e você dá essa certificação, você
você dá uma certificação, uma declaração que é do tempo de terapia, de supervisão que a gente faz. E cortou, não mas o processo todo da internacional. Né? Aí, se ficar alguma dúvida, você pergunta de novo. Então, o primeiro passo é ter fase 1 e 2. Né? Tendo fase 1 e 2, aí você vai começar a fazer um registro dos atendimentos, porque você precisa comprovar 50 atendimentos. Na página da associação tem um modelinho lá que pode ser usado para isso. Ele é super simples. Para vocês terem uma ideia, uma A4 você registra 5 sessões. Então é mais só para ter o registro de 50 sessões que foram realizadas. Né? A supervisão avaliativa, né? Que então são 6 supervisões individuais. E aí você vai negociar com cada supervisor, né? Mas tem que ser ou expert ou trainer, não pode ser qualquer pessoa. Então lá no site da associação também tem os nomes. Além dos trainers, Daniela Reis e Patrícia Matos. Até onde eu sei, tá? Porque às vezes eu não posso estar esquecendo aqui de alguém. Mas que eu me lembro... É a psiquiatra? Patrícia Matos, isso, psiquiatra de São Paulo. E aí, então, o supervisor ou trainer vai te dar o documento de que você fez esse processo. Aí você pega esse documento do trainer, pega 50 fichas, o certificado de fase 1 e 2 e encaminha para a associação. A associação tem uma ficha também de solicitação, né? Que está lá no site, preenche a ficha, imprime, assina, escaneia, manda tudo para o e-mail da associação. Se tiver faltando alguma coisa, a pessoa responsável vai te orientar o que está faltando. Se tiver tudo ok, ela já encaminha para a associação internacional com cópia para você, e a Laure, que é a secretária do David, retorna com as orientações de né? Então é um processo simples. A coisa mais chata é o pagamento, né? Porque ele é em dólar, então é um pagamento internacional. Mas hoje você tem sites que fazem isso de forma muito eficaz. Eu usava muito a TransferWiser, mas a TransferWiser não mandava, não sei se já mudou, para a conta PJ. Mas eu descobri recentemente uma outra que manda para a conta PJ nos Estados Unidos, e se for, como é questão de ensino, né, tem as taxas mais baratas. Então sai muito mais barato do que uma transferência através do banco, por exemplo. Né, e cai no dia seguinte. É super rápido, é mais rápido e mais barato. Mas eu acho que eu vou ter que ter alguém para me orientar nisso, porque trabalhar com câmbio, com dólar, talvez o site é em inglês, como que é? Não, esse site que faz o envio para pessoa jurídica do Brasil para o exterior é um site nacional. Então facilita. Essa é a página da certificação internacional. Eu esqueci que eu estava compartilhando tela, que era só mudar aqui. Então, aqui estão todos os critérios. Para fazer via associação, por esse intermédio da Associação Brasileira, você precisa ser associado, né? Mas você tem um desconto de $50, então... No preço que está o dólar, eu acho que é capaz de pagar a anuidade. Aqui tem, tá vendo, a ficha de inscrição, o formulário de acompanhamento das sessões,
Esse formulário é o que o supervisor vai te entregar assinado e encaminhar. Ainda não está faltando a Dani Reis aqui, tem o André também. Para a associação atualizar isso. O expert seria... Ele tem todos os requisitos para ser um trainee, mas ele não é um trainee. É isso? Qual que é a diferença do expert? O expert seria aquela pessoa que tem não é porque eu poderia dizer que é uma etapa do caminho, né? Então, assim como para ser trainer de MDR você precisa primeiro ser facilitador, para ser trainer de trainer você precisa primeiro ser trainer, né? Aqui você primeiro passa pelo expert, né? É que aqui no Brainstorming a gente ainda não tem uma estrutura muito formal de como, do que você tem que fazer. Então, mas o que eu tenho que fazer para ser trainer? Eu não faço a mínima ideia. Eu posso dizer que eu me tornei trainer. Porque não foi um processo formal. Não tem um requisito, né? Formulado, assim, não tem uma padronização ainda. Né? Então, a gente fundou a associação a minha história é essa, a gente fundou a associação em 2013, de 2013 a 2016, eu acompanhei o David em todas as vezes que ele teve no Brasil, em todos os cursos. Né? Peguei aí para fora nesse período? Não, foi só aqui, acompanhando ele todas as vezes aqui no Brasil. Né? E em 2016, ele convidou a gente, porque esse processo foi o mesmo, para mim, para Cíntia, Priscila e Cristiane. Né? E aí, em 2016, ele virou e falou, eu vou dar, em outubro, eu vou dar o treinamento de trainers, fase 1, lá em Nova York. Eu gostaria muito que vocês fossem, para vocês começarem a dar o treinamento aqui no Brasil. Foi assim que aconteceu. Né? Agora, a questão de expert, o que tem acontecido, ainda não tem algo formal, tem algo formal sendo estruturado, né? Mas o que tem acontecido as pessoas começam a acompanhar, né, ou algum trainer, participar dos treinamentos, auxiliar os treinamentos ali na prática, esse tipo de coisa. A pessoa vai se especializando, vai ganhando conhecimento, vai ganhando domínio. A Simone tem feito isso, né? A Simone da sexologia. A Simone está nesse caminho. Tem desse movimento. A Simone está nesse movimento. Né? Pode ser que, por exemplo, a Daniela Reis foi assim. Aí chegou um dia que a Sli e eu falamos para o David, David, não, tipo, a Daniela precisa desse título, não faz sentido ela não ter esse título. E aí ele, ok, então vamos fechar. A Matos foi da mesma forma. Então tem até um pouco de indicação também, né? Recomendação, porque no MDR nós temos, né? A gente precisa de uma recomendação. O David não conhece vocês. Então ele vai confiar na indicação do treino. Apesar que ele conhece a Simone um pouco das trocas que eles tiveram a respeito dos processos que ela construiu para o curso de sexologia. Porque não tem ninguém, né, que faz ainda em sexologia o Brainstorming. O Brainstorming e o MDR, eu acho, os dois. Eu acho que MDR também. Não sei se lá fora deve ter alguém. Eu acho que nem lá fora, no Brainstorming, não. Não, no Brainstorming acho que não. Pelo
pelo menos no Congresso Internacional, não tinha nada de sexologia. Aham, acho que ela é pioneira mesmo. É. Até bem lembrada, ela podia apresentar em Denver ano que vem. É uma ótima. Né? Então é esse o processo. Tem um desenho para esse que está sendo discutido lá nos Estados Unidos para o processo de expert, mas ainda não tem nada fechado. Tem que fazer um desenho aí, né? Uma análise de cargos que a gente faz no RH, na administração. Vai ser feito. Porque isso envolve essa capacidade de supervisão, né? Então, o expert, além de dominar o brainstorming, ele tem que ser um bom supervisor. Aham. Né? Coisa que a Simone é. É. Ela é boa. Né? Então, é isso. Acaba sendo, por enquanto, ainda não tem uma estrutura formal. Um dia vai ter, está sendo construído, né? Você tem que pensar que o EMDR está com 50 anos de estrada e o Brainspotting com 17. Novinho. 50 já? Acho que Não, tem acho isso. que é 40, acho que é 40. No Brasil, a psicologia tem 56, né? 58. Agora, o MDR é mais novo. Eu acho que foi mesmo meados de 90, né? Final de 80. A publicação do primeiro artigo é 88 ou 89, se não me engano. Então, você tem uma história prévia. 89. 89 foi a primeira publicação. E uma publicação não sai em 2 anos, né? Ela levou toda uma tese, então... acho que foi em 87, trabalho né? no início de 80, na verdade, né? Então é quase 40 anos, mas a data que eles pegam como referência é a publicação, né? Então 89, que seriam 30 anos, 31 anos. Mas se a gente for pegar como referência a data de publicação, da primeira publicação em Brainspotting, então o Brainspotting tem só... 2013, tem 7 anos. 7 anos. É muito novo, né? E olha como já cresceu, né? Eu acho isso lindo. Bom, mais alguma dúvida? Como que ou podemos fechar? Como vocês estão? Eu só quero dar um depoimento. Eu depois que eu fiz, que eu repeti a fase 2 e que eu comecei uma terapia em Brainspotting e a supervisão com você, eu já tenho dois casos assim que eu tratei só com Brainspotting. E um caso, a menina chegou muito grave, sem comer, já emagrecido 8 quilos, vomitando, sem dormir, já estava com pânico, não ia para o trabalho, com 8 sessões. Eu sei que, né, isso não é referência, isso é raro, não acontece com todos. Tanto é que eu tenho vários que estou pelejando, mas essa moça foi uma experiência linda do Brainspotting para mim. Porque até então eu tinha tido um caso de um tema que tinha dado certo no Brainspotting. Ela não, todos eu tratei com Brainspotting. Ela falou, olha, com 8 sessões, ela falou, eu não posso continuar agora, mas eu estou voltando para o trabalho, né? E vou me preparar, eu quero voltar para a gente trabalhar outras questões. Mas a menina, hoje eu ainda pergunto para ela, já tem mais de mês, eu perguntei notícia, ela está bem, ela falou, Miriam, eu preciso trabalhar minha autoestima. Mas o resto eu estou dormindo bem, estou me alimentando bem, estou bem no trabalho. Só Brainspotting. Né? Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim. E foi com essa base. Né? Eu refiz a fase 2 e eu busquei a supervisão e eu fiz terapia. Estou, né, fazendo terapia, né, em Brainspotting. Desculpa, então, vale a pena. Parte do teu depoimento que minha internet caiu aqui.
estava gravando. Preocupa não. Ah, então tá. Porque aí eu posto lá na página também, porque é bom que ajuda as pessoas a tirarem dúvida. Ótimo. Mas o que eu estava pensando na parte que eu estava ouvindo também, você começou a falar de usar só o brainstorming, né? Meu grande objetivo com as pessoas que estão em formação em brainstorming é sair dessa dualidade, ajudar elas a saírem dessa dualidade de estou fazendo brainstorming, não estou fazendo brainstorming. Né? Isso é um processo de aprendizado. Então, por um bom período, você está fazendo ou não está fazendo. Mas chega uma hora que isso se integra. E aí, mesmo quando você não está fazendo, você está com o olho brainstorming. Você está pensando ali no cérebro, você está olhando para esse processo de autorregulação, para o que está favorecendo, para o que está dificultando. E aí, mesmo que você tenha uma cliente completamente fora da janela de tolerância, um caso gravíssimo, que talvez leve 1 ano de preparação para conseguir colocar ela em um processamento, você está usando o brainstorming, você está usando os conhecimentos do brainstorming e olhar dessa importância da sintonia dual, essa confiança no processo de autocura, né? Essa entrega ao processo fenomenológico e a incerteza durante todo esse processo para que ela possa entrar no que a gente entende como processamento. Mas também não deixou de acontecer antes, mesmo que fora desse enquadramento mais formal. Né? Então, esse é um aprendizado que sai daquele eixo técnico, né? Que é só o trânsito entre os 3 eixos técnico, clínico e terapêutico que conseguem construir isso de uma forma consistente. E tem coisas que às vezes eu vejo a pessoa ainda está falando, né? A hora eu uso, hora eu não uso, hora eu uso, hora eu não uso, mas a hora que você vai conversar, e supervisão tem muito disso, a pessoa já está incorporando esses princípios na hora que ela está ali nos momentos de fala. Então ela já está integrando, né? Ela já está usando quando ela não está usando. Mas a hora que a gente toma consciência disso, isso se expande ainda mais. Ok. Mais alguém gostaria de falar? Gratidão a todas. É sempre um prazer poder falar de brainstorming e ajudar as pessoas a se engajarem nesse processo, porque eu realmente acredito no diferencial que o brainstorming faz na vida das pessoas, porque eu vi esse diferencial não só na vida dos meus clientes, mas na minha própria vida. Nossa gratidão a você por disponibilizar do seu tempo, né, dedicar em prol do nosso conhecimento, do nosso avanço no brainstorming. Obrigada. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia, bom final de semana a todos nós. Tchau, gente. Vou pra praia, gente. Vou pra praia. Ah, que inveja. Obrigada, Praia Daniel. de Goiânia é shopping. E eu só tenho espaço a 420 quilômetros daqui. Você está em Vitória, Daniel? Estou em Guarapari. Ah, tá. Guarapari. Mais distante um pouquinho. O tempo está melhorando. Estava bem frio e fechado esses dias todos. E o tempo está começando a melhorar. Ontem eu já consegui ir pra praia. No final da tarde já abriu. Mas
Então não está escrito primeiro tórax, tem o tórax. Clarice, quer falar alguma coisa? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa fantástica, porque, assim, foi fantástica mesmo. Eu trabalho no CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, e eu recebi um vigilante, né, para um atendimento, e ele estava num estado emocional muito precário, e em uma sessão de brain spotting, ele foi assaltado, levaram a arma dele, machucaram bastante ele, né? E eu tinha acabado de fazer a primeira fase de brain spotting, né, primeira e segunda fase, e eu fiz com ele uma sessão de breast pumping. Uma sessão de breast pumping. E esse cara estava de atestado, já estava entrando com medicação pesada. Já tinha dado clonazepam, já tinha colocado carbamazepina, já tinha colocado sertralina para esse cara tomar. E aí, uma sessão de breast pumping, eu fiz, né, a primeira sessão. Na segunda sessão que eu fui fazer a revisão, eu disse assim, eu já estou bem, eu já pedi até para voltar para o trabalho, eu não estou tomando mais medicação, não, eu estou dormindo a noite todinha. Ponto de recurso, fantástico. Você foi no ponto de recurso ou de ativação? Uma. Ponto de recurso ou uma ponto de sessão. ativação? Eu usei a questão da ponteira, né? E eu fui fazendo aquela primeira fase bem tranquilinha. Você segue o ponto. Quando você perceber que ficou muito intensa a sua sensação, você avisa que a gente para aí. Aí parei ele naquele ponto, né? E ele começou a descrever o que estava acontecendo, a angústia que ele sentia ao lembrar, né? A situação toda. E ele foi desmanchando, diluindo. Disse, nossa, eu já me sinto tão melhor de falar. Aí, quando eu marquei para outra semana para ele vir para eu fazer, né? Dar continuidade, né? Porque como eu tinha acabado de fazer a formação, tava super curiosa, né? Aí ele voltou, quando a gente foi fazer, não, isso aí para mim já tá zerado. Eu já pedi para voltar pro trabalho. Eu já não tô tomando essa medicação, porque assim, eu saí daqui, eu já me senti tão melhor que eu fiquei super bem. Uma sessão. Maravilha. E eu fiquei assim, encantada. Maravilha. Assim, foi uma coisa assim, fenomenal. E eu porque, atendi. Assim, foi, né, e assim, tinha questão também, que tinha pouco tempo, que tinha acontecido e tal, mas foi fantástico. E Clarice, eu vou te dizer que praticamente salvou a vida dele, porque além dele ter se recuperado tão rápido com uma única sessão e voltado a trabalhar, você tirou ele do uso do benzodiazepínico pós-trauma. E o uso do benzodiazepínico pós-incidência de TEPT. Muito. E eu fiquei muito feliz. E o médico ficou temeroso, né? Porque eles não conhecem, né? Assim, de perto. Ele ficou temeroso. E aí ele marcou para ele retornar em 2 meses para ser reavaliado. E aí ele continuou sem medicação, tranquilo, voltou para o trabalho, numa boa. Né? Daniel, você falou que o uso do benzodiazepínico após o trauma aumenta a incidência do TEPT? Aumenta. Eu atendi uma moça, uma mulher, ela foi violentada por um tio que surta, e o tio surtou e com faca ameaçou e a violentou. E ela estava em estado de choque. Aí eu podia ter usado o Braceforin, não fui tão usada ainda, né? Vai ter no recurso. Não, e assim, nessa mesma linha, desculpa. Ficou mudo, Clarice. Cortou o áudio, Clarice. Clarice, tá mudo o teu áudio. O Brace... Ai, eu fui ativar e te desativei, desculpa. Né? Então, assim, no CAPS eu estou usando bastante o Brace, porque assim, o MDR ele tem aquelas fases todas de preparação que às vezes a gente não tem tempo para usar dentro do serviço, né? E eu estou usando mais o Brace Point. Então, assim, a questão de abuso, assalto, né? Tem sido muito rico, né? Assim, o processo de tratamento e a velocidade com que as pessoas melhoram. Então, assim, a maioria desses pacientes que chegam com essa queixa, eles já passam por mim antes de ir para o psiquiatra, que às vezes eles já chegam no psiquiatra e nem precisam de medicação mais, né? Uau. Então, assim, esse tem sido um processo que a gente tem usado lá bastante, porque psiquiatra é muito difícil. A gente tem o quê? 1.500 pacientes no CAPS, 2 psiquiatras. Então, o processo, meu desafio lá tem sido, assim, evitar que o paciente passe pelo psiquiatra.
E aí eu Isso é começo nesse primeiro processo, a escuta, intensifico o atendimento. Às vezes, a situação mais grave, a minha chefe me dá 4 horas de atendimento, porque ela percebe, entre eu ter que administrar a agenda de psiquiatra, eu te dou 4 horas e esse paciente não chega mais aqui. E tem paciente que vai lá uma vez e não volta mais. E isso é fantástico. Nossa. Porque ele já sai de lá, né, com outra visão da psicologia, do quanto que a gente consegue ser eficiente, né? E eles vão fazendo essa propaganda, né? E validando o nosso processo profissional, que é fantástico. Né? Então, assim, e é muito engraçado você ver. Aqui foi dia do psicólogo, né? Meu Instagram tem lá 250, parabéns pelo seu dia, e no Facebook tem mais lá 200. Os pacientes, né? Eu fui, voltei, né? Os pacientes que vão se engajando mesmo, vão dando feedback positivo, que é fantástico. Né? A gente marca a vida das pessoas, a gente passa lá um tempinho e vai-se embora, mas a gente fica lá presente. É muito bacana isso. É bacana você falar isso, Clarice, porque eu tenho visto também. Os pacientes, sabe, validando essa questão. Nossa, eu tinha uma outra visão da demora, né, de como seria o atendimento psicológico, e não, eu já estou vendo resultado, então eu também tenho visto isso. Sim, isso é fantástico, né? É. E, Clarice, só completando essa coisa do CAPES, do SUS, né? Não sei se você sabe, mas eu ofereço uma bolsa para profissionais de suas ONGs ou vindas de populações desprivilegiadas. Então, população negra, índia, trans, né? Podem pleitear essa bolsa, é uma bolsa de 50% nos cursos. Vou colar em você, porque eu já ouvi sua fama, sua boa fama no meio, né, dos treinadores, assim, gente, mas eu não dou conta de pagar esse cara ainda não, tem que juntar mais dinheiro. Então, agora deixa eu te contar. E agora, por exemplo, eu tô de resguardo, né, que eu acabei de ter neném, aí eu fiz eu tive que fazer uma poupançazinha para ter um pouco de tranquilidade, mas a pandemia bagunçou com tudo. Mas eu vou colar em tu. Vou colar em tu, porque é muito importante, né? A atualização, a gente tá, essa troca é muito rica. Sim. É muito rica. Clarice, tem o blog do Daniel que dá a supervisão, R$60 por mês, né, Daniel? Não, eu vou, porque assim, gente, foi um puerpério ferrado, sabe? Uma coisa maluca, mas eu tô voltando. Deixa eu te explicar como que funciona a bolsa, até para você divulgar para os teus colegas do CAPES. Né? Certo. Na fase 1, a única coisa que você precisa é se enquadrar no perfil. Né? Para a fase 2 e para o manejo, você vai apresentar um relato. Então, por exemplo, esse teu depoimento que você deu pode ser do caso, mas pode ser, que eu acho que seria até mais interessante, isso que você falou dessa reestruturação do serviço. Então, os casos com esse perfil eu pego antes do psiquiatra e muitos nem vão mais para o psiquiatra e a gente resolve. Então, não é um artigo. Se você quiser escrever com estrutura de artigo, ótimo. Se você quiser publicar, isso pode ser um primeiro passo. Mas é um relato para ir para o site. E aí, esse relato te dá direito à bolsa para fase 2 ou manejo, que são os cursos que eu faço. O grupo de supervisão que a Miriam está falando, para você ter uma ideia, uma supervisão individual comigo paga um caso e mais 3 meses e meio de acesso ao site de supervisão. Né? É bom, porque assim, Daniel, é muito complicado. Pode falar. É R$60 a apresentação de caso e R$60 por mês. Né? Então, além de você poder apresentar o teu caso, você está vendo e você tem arquivos. Então, tem algum caso de vaginismo? Tem uma discussão sobre vaginismo. Tem algum caso de
Estou com muitos clientes que estão fora da janela de tolerância. Você busca lá a palavra-chave, fora da janela de tolerância. Você vai encontrar uma diversidade de casos, alguns talvez mais parecidos com o seu, outros mais diferentes. Então, também dá para fazer esse processo de pesquisa dos casos antigos, porque a gente tem caso lá desde junho do ano passado. Então, Tem muita coisa, então. Tem quase 30 casos arquivados lá. É muito rico. Não, fantástico, fantástico. Porque, assim, é muito bacana ter suporte, é muito bom não estar sozinho, né? E é muito bom porque, assim, com essa situação que eu acabei provocando lá, os casos mais complicados é para mim, né? Então, eu sou sobrecarregada, digamos assim, né? Porque, assim, quando você, né, se mostra que você tem uma técnica apurada e que você traz o benefício, né, e resolve a situação, é muito louco. E é assim, como é prefeitura, né? Eu trabalho a nível de prefeitura, é tipo assim, aí vem os políticos, os filhos dos políticos, os magistrados, as promotoras, vem tudo pra cima de mim. Porque aí tem um caso no CRES, tem um caso no CRAS, tem um caso lá na delegacia da mulher, e aí, assim, os casos mais complicados, eles me caçam lá e me acham e me mandam. Então, assim, eu tenho um caderno ali que se eu, né, for para descrever, tem várias experiências, dá pra material bastante para fazer artigo, para fazer pesquisa. Quando esse pessoal da promotoria, juiz e não sei o quê, vier esses cargos mais que tem mais poder mesmo dentro da estrutura municipal, vier te procurar nesse sentido, vira e fala, olha, o diferencial, lógico que não é só o brainstorming, é você, porque é você que usa o brainstorming. Mas o brainstorming foi esse diferencial para a tua expansão. Então, olha, por que vocês não contratam o curso para os profissionais da rede? Também é uma possibilidade. Então, eu dou a bolsa para quem quiser fazer por conta própria, mas imagina que lindo uma prefeitura bancando o curso para os profissionais da rede. Sim, porque assim, quem trabalha no CREAS é situação de violência, né? Violação de direito total. Então, assim, o que chega lá é o absurdo do absurdo, né? E assim, se tiver, né, essa ferramenta, a gente consegue ser bem eficiente. E a gente efetivamente trata as pessoas, porque assim, as pessoas literalmente param de sofrer por conta disso. Elas sofrem por outras coisas. Uma unha encravada acaba doendo mais do que um trauma psicológico bem tratado. Né? É bem assim. Né? Então a gente vai seguindo. Deixa aí que o bebê tá querendo mamãe. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigado. Parabéns, Daniel. Estamos juntos lá no projeto A Diana tá... Eu com pouco... Pode falar, Alessandra. Eu com pouco tempo assim também, né? Fiz fase 1 recentemente. Atendo um projeto, né, fazendo plantão, e dependendo do quadro, tenho aplicado nesse plantão, já na primeira sessão, também o brainstorming, e tenho tido resultados maravilhosos também, assim. Inclusive, eu estava fazendo um relato que eu achei muito interessante, e fui fazer um atendimento, e veio um outro relato tão interessante quanto. Então, assim, tem sido muito rico, porque tem sido exatamente isso. Muito rápido, né? As pessoas buscam cada vez efeitos mais rápidos, a gente sabe disso, por isso que eles vão para as medicações, na maioria das vezes. E o brainstorming, ele trata e tem esse efeito, né? Isso tem sido bem, bem rico. Para o profissional, que muitas vezes fica nessa, né? De querer atender a demanda do paciente, para o paciente que vem com essa demanda também. E quem está na ponta da saúde mental pública, né, que arrisca isso, né, de usar logo de cara, a gente tem um exemplo muito legal também da Patrícia Santana. Ela usa o brainstorming na crise de abstinência de desintoxicação de droga com moradores de rua. Quem você disse? Patrícia, quem? Patrícia Santana, ela é de São Paulo também.
Ela é da prefeitura também, em São Paulo. Ela é funcionária da prefeitura. Psicóloga. E o que eu ia te perguntar ali é o seguinte, eu estou precisando fazer um encaminhamento aqui para uma família para tratamento de desintoxicação. Se teria alguém com essa expertise aqui, de preferência em BH. Depois você me passa. Depois você me passa. Tá. Né? Uhum. Diana está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Seu som está fechado, Diana. Diana, está fechado o teu áudio. Ok? Agora Ok. Veja, eu tenho assistido algumas palestras suas, estou participando do grupo da Rubenite, né, de estudo, e assim, é muito interessante todas as colocações das colegas. Eu moro no Maranhão e fica tudo muito difícil, né, para a gente, o encontro agora é tudo mesmo, facilitou muito. Quero ver se eu consigo fazer. Foi muito bom ouvir a nossa amiga aí repetir o segundo. Eu fiz o primeiro com você, o segundo com a Salete em Recife, mas, assim, a minha prática ainda é meia, sabe, assim, temerosa. Eu quero praticar mais. Eu quero fazer essa supervisão com você, como você hoje explicou bastante. Então, eu estou sempre te acompanhando e, quando posso, assistindo esses cursos teus. E quero fazer mais, porque eu vejo a importância, né? Recentemente, eu tenho aplicado e vejo o quanto é importante. Uma pessoa que estava com depressão, tomando medicação, é uma pessoa já de idade, e eu apliquei algumas sessões de Biospore, a pessoa voltou, a família não, o psiquiatra queria que a pessoa mudasse a medicação para 20 miligramas, eles suspenderam por conta deles, ficou só com Biospore. E essa pessoa, com umas 6 sessões, voltou às atividades de trabalho, tudo mais. Então, assim, a gente passa cada vez mais a acreditar, mas eu confesso a você que eu preciso realmente de mais suporte seu e dos colegas que estão aí na jornada, né, da prática, tá? Que eu aplico muito o TCC, eu sou especialista em comportamental, e estou trazendo o Biospore para dentro da clínica. Obrigada aí pela tua disponibilidade, é muito bom ouvir você e os colegas, o depoimento dos colegas, ok? Obrigadão. Eu sou também, Diana. Eu também comecei com a TCC. Foi? Que bom. Foi. Ela é só a minha fundamentação teórica. Eu uso Biospore e MDR. Ótimo, que bom. Parabéns. Processamento, neuroprocessamento. Exato. Não, realmente é o futuro. Eu acredito nisso. Obrigada, gente. Um abraço a todos, tá? Um bom dia, bom final de semana. Tchau, gente. Também estou saindo. Tchau. Daniel, Tchau, obrigada. bom dia, tchau. Obrigado. E até a próxima. Tchauzinho, gente. Até mais.